Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, o capítulo 29, que tem como tema O Mal. Aqui Ellen G. White vai relatar para vocês como o mal começou, como o mal surgiu, quem começou o mal, através de quem começou o mal. Eu vou relatar para vocês o que Ellen G. White escreveu sobre o mal. Mas, antes de eu relatar sobre esse tema, do grande conflito, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora aqui, meus irmãos e irmãs em Cristo, vamos aqui para a série O Grande Conflito, o capítulo 29, que tem como tema O Mal. Eu vou relatar para vocês que Ellen G. White escreveu: muitos veem a obra do mal com sua dor e suas perdas, e questionam como isso pode existir sob o domínio daquele que é infinito em sabedoria, poder e amor. Quem é propenso a duvidar logo usa isso como desculpa para rejeitar as palavras da Bíblia. A tradição e as interpretações errôneas obscurecem o ensino bíblico em relação ao caráter de Deus, a natureza de seu governo e os princípios de como ele lida com o pecado. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar um motivo de sua existência. No entanto, temos condições de entender o suficiente para o início do pecado e sobre seu fim definitivo para demonstrar com toda clareza a justiça e a bondade de Deus. O Senhor de maneira nenhuma foi responsável pelo pecado. Ele não removeu sua graça divina, nem havia nada em falta no governo divino. Que esse motivo para a rebelião, o pecado é um intruso cuja presença ninguém é capaz de explicar. Dar desculpas para a sua existência é o mesmo que defendê-lo. Se conseguirmos encontrar uma desculpa para ele, deixa de ser pecado. O pecado é a expressão de um princípio que está em guerra com a lei do amor, a qual consiste na base do governo divino. Antes do início do pecado, havia paz e alegria por toda parte no universo. O amor a Deus era supremo e o amor de uns para com os outros, altruísta. Cristo, o unigênito de Deus, era com o Pai eterno em natureza, caráter e propósito. O único ser capaz de entrar em todos os conselhos e planos de Deus. Nele foram criadas todas as coisas nos céus, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, que está em Colossenses capítulo 1, verso 16. Como a lei do amor é a base do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados depende de sua harmonia voluntária com esses princípios de justiça. O Senhor não sente prazer na lealdade forçada e concede a todos liberdades de escolha, para que possam optar para servi-lo de maneira voluntária. Entretanto, um dos seres criados de Deus escolheu fazer o mau uso dessa liberdade. O pecado surgiu com um anjo que, ao lado de Cristo, tinha sido o ser a quem Deus mais havia honrado. Antes da queda, Lúcifer era o chefe dos querubins, guardiões, santo e puro, filho do homem. Erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Você foi ungido como um querubim guardião. Pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado
até que se achou maldade em você. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ezequiel capítulo 28, os versos 12 a 15 e versículo 17. Você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus? Você que dizia: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me sentarei no monte da Assembleia, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías capítulo 14, verso 13 e 14. Cobiçando a honra que o Pai dera ao Filho, esse príncipe dos anjos queria o poder que só Cristo podia usar. Uma nota de discórdia agora maculava a harmonia celestial. Ver alguém se exaltar espalhou um estranho temor de algo mal em meio aos outros anjos, que consideram suprema a glória de Deus. Os concílios celestiais instaram com Lúcifer. O Filho de Deus lhe mostrou a bondade e a justiça do Criador, bem como a natureza santa de sua lei. Ao rejeitá-la, Lúcifer desonraria seu Criador e traria ruína sobre si. Contudo, o aviso só despertou ainda mais sua resistência. Lúcifer permitiu que sua inveja de Cristo o controlasse. O orgulho alimentou seu desejo de supremacia. A elevada honra que Deus dera a Lúcifer não o tornou grato ao Criador. Ele queria ser igual a Deus. No entanto, todos reconheciam que o Filho de Deus era o governante do céu, um com o Pai, em poder e autoridade. Cristo participava de todos os concílios com Deus, mas Lúcifer não tinha permissão de conhecer os planos divinos. Esse poderoso anjo questionou: por que Cristo deve ter supremacia? Por que ele é honrado assim, acima de Lúcifer? Descontentamento. Ao deixar seu lugar na presença de Deus, Lúcifer saiu para espalhar descontentamento entre os anjos, com um sigilo misterioso escondendo seu real propósito por trás da aparência de reverência a Deus. Tentou tornar os anjos insatisfeitos com as leis que governavam os seres celestiais. Sugeriu não apenas que essas leis eram desnecessárias, mas também que estas os restringiam. Como a natureza deles era santa, dizia que os anjos deveriam seguir a própria vontade. Deus havia lidado injustamente com ele, ao dar honra suprema a Cristo. Ele alegava que não estava tentando se exaltar, mas buscando obter liberdade para todos os seres celestiais, a fim de que cada um deles pudesse alcançar um nível superior de existência. Deus foi paciente com Lúcifer, não removeu de sua honrada posição. Quando ele começou a fazer essas falsas alegações para os anjos, vez após vez, o Senhor lhe ofereceu perdão, se ele se arrependesse e fosse submisso. Deus fez esforços que somente o amor infinito é capaz de empreender para convencê-lo do erro. Nunca antes se ouvira falar em descontentamento no céu. A princípio, o próprio Lúcifer não havia compreendido a real natureza de seus sentimentos. Quando Deus mostrou que não havia motivo para sua insatisfação, Lúcifer se convenceu de que os argumentos divinos estavam corretos e de que ele deveria reconhecer essa verdade para todo o céu. Caso tivesse feito isso, ele teria salvado a si mesmo e muitos anjos. Se tivesse mostrado disposto a voltar para Deus, satisfeito em ocupar o lugar que o Senhor lhe dera, Deus o teria recolocado em sua posição, mas o orgulho não permitiu que ele se sujeitasse. Ele afirmou que não tinha necessidade de arrepender-se e se comprometeu plenamente com um grande conflito contra seu Criador. Passou então a aplicar todos os poderes de sua elevada mente ao engano, a fim de conquistar a simpatia dos anjos. Satanás alegava que Deus o havia julgado de maneira errada e restringir a sua liberdade. Depois de interpretar erroneamente as palavras de Cristo, passou a contar mentiras escancaradas, acusando o Filho de Deus de tramar humilhar-o diante dos habitantes do céu. Acusava a todos que não conseguia conquistar para o seu lado, de serem indiferentes às questões dos seres celestiais. Recorreu à representação incorreta do Criador,
tentava deixar os anjos perplexos com argumentos sutis em relação aos planos de Deus. Tudo que era simples, ele revestia de mistério, e por astuta perversão fazia afirmações mais claras de que Deus parecem duvidosas. Sua elevada posição conferia credibilidade ao que dizia, convenceu muitos a se unirem a ele na rebelião. Rebelião. Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse adiante sua obra, até que o espírito de dissidência se transformasse em revolta. Era necessário o Senhor permitir que o inimigo desenvolvesse seus planos até o fim, para que todos pudessem ver sua verdadeira natureza. Lúcifer era muito amado pelos seres celestiais, e sua influência sobre eles era forte. O governo de Deus incluía não só os habitantes do céu, mas também todos os mundos que ele havia criado. Satanás achou que se conseguisse levar os anjos consigo em rebelião, também recrutaria os outros mundos. Recorrendo aos argumentos falsos e fraudes, grande foi seu poder de enganar. Até mesmo os anjos leais não conseguiam discernir plenamente seu caráter, nem ver para onde sua obra estava conduzindo. Afinal, Lúcifer havia recebido tantas honras elevadas e revestia todos os seus atos de tanto mistério que era difícil mostrar aos anjos a verdadeira natureza de sua obra. O pecado não pareceria ser tão mau até se desenvolver por completo. Os seres santos não seriam capazes de reconhecer quais seriam as consequências de deixar a lei de Deus de lado. A princípio, Satanás alegou estar promovendo a honra de Deus e o bem de todos os habitantes do céu. Em sua resposta ao pecado, Deus só podia usar a justiça e a verdade. Satanás podia lançar mão de tudo, aquilo que o Senhor não faria. Bajulação e engano. Todos necessitavam compreender o verdadeiro caráter desse anjo que queria a posição divina. Ele deveria ter tempo para se revelar por meio de suas obras más. No entanto, Satanás culpou a Deus pela discórdia que as próprias ações más haviam causado no céu. Declarou que todo mal era resultado do governo divino. Por isso, era necessário que ele demonstrasse como as mudanças que ele propunha na lei do Senhor funcionariam. Os seus atos deveriam condená-lo. O universo inteiro precisava ver o enganador ser desmascarado. Mesmo depois de decidir que Satanás não podia mais permanecer no céu, a sabedoria infinita não os destruiu. A lealdade das criaturas de Deus deveria repousar na convicção de que ele é justo e íntegro. Os habitantes do céu e dos outros mundos não estavam preparados para compreender as consequências do pecado. Por isso, não conseguiriam reconhecer a justiça e a misericórdia de Deus, caso ele houvesse destruído Satanás naquele momento. Se o Senhor apagasse a existência do inimigo, de imediato, eles passariam a servi-lo por medo, não por amor. Deus não destruiria por completo a influência do enganador, nem eliminaria o princípio de rebelião. Pelo bem do universo, ao longo das eras eternas, Satanás precisaria desenvolver seus princípios de maneira mais completa. Então todos os seres criados seriam capazes de enxergar a realidade por trás de suas acusações contra o governo divino. A rebelião de Satanás estava prestes a se tornar um testemunho para o universo em relação às terríveis consequências do pecado. Seu domínio mostraria o fruto de rejeitar a autoridade de Deus. A história de sua terrível experiência de rebelião seria uma proteção eterna para todos os seres santos, salvando-os do pecado e de seu castigo. Quando foi feito o anúncio de que grande usurpador deveria ser expulso do céu com todos os seus simpatizantes, o líder rebelde manifestou seu desprezo pela lei do Criador. Denunciou que os estatutos divinos eram uma restrição à liberdade e declarou sua intenção de abolir toda a lei. Alegava que, libertos dessa limitação, os habitantes do céu conseguiriam alcançar uma condição mais elevada de existência. Expulsão. Satanás e seus seguidores culparam a Cristo por sua rebelião. Disseram que se não tivessem sido repreendidos, nunca teriam se rebelado. Teimosos e desafiadores, alegaram, blasfemando, serem vítimas inocentes de um poder opressor.
Assim o grande rebelde e seus simpatizantes foram expulsos dos céus, que está lá em Apocalipse capítulo 12, verso do 7 ao 9. O espírito de Satanás continua a inspirar a rebelião na terra em pessoas impenitentes, assim como ele, prometem liberdade por meio da transgressão da lei de Deus. A condenação do pecado continua a despertar o ódio. Satanás leva as pessoas não apenas a se justificar, mas a conquistar a simpatia dos outros em seus pecados. Em vez de corrigir os próprios erros, espalha o ressentimento por aquele que chamou a atenção para seu pecado, como se essa pessoa fosse a causa da dificuldade. Satanás persuadiu Adão e Eva, usando a mesma representação errônea do caráter de Deus que fizeram no céu. Ele os levou a pensar que Deus era severo e tirano. Então alegou que as restrições injustas do Senhor haviam levado à queda de nossos primeiros pais, após eles caírem em sua rebelião. Ao expulsar Satanás do céu, Deus declarou sua justiça e honra, mas quando a humanidade pecou, ele deu evidências de seu amor ao oferecer seu filho para morrer pela humanidade decaída. A expiação nos revela o caráter de Deus. O poderoso argumento da cruz demonstra que o pecado não foi de maneira nenhuma uma falha do governo divino durante o ministério terreno do Salvador. O caráter do grande enganador foi desmascarado. A ousada blasfêmia contida na exigência de que Cristo o adorasse. A intenção maligna e incessante que perseguia Jesus por todos os lugares, inspirando o coração dos sacerdotes a rejeitar seu amor e a bradar: crucifica-o, crucifica-o. Tudo isso despertou perplexidade e indignação do universo. O príncipe do mal exerceu todo o seu caráter, todo o seu poder e suas astutas habilidades para destruir Jesus. Satanás usou os seres humanos como agentes seus para encher a vida do Salvador de sofrimento e tristeza. E no Calvário, o fogo reprimido da inveja e do despeito, do ódio e da vingança desceu sobre o Filho de Deus. Finalmente, a culpa de Satanás aparecia com clareza e sem desculpa. Ele havia revelado seu verdadeiro caráter. As acusações mentirosas que tinha feito contra o caráter de Deus apareceram em sua verdadeira luz. Ele havia acusado o Senhor de procurar se exaltar ao exigir obediência de suas criaturas. Alegara que, ao passo que exigia negação do eu de todos os outros, ele próprio nunca se negava, nem fazia sacrifício algum. Então ficou claro que o governante do universo havia feito o maior sacrifício que o amor seria capaz de fazer. Pois Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, segundo Coríntios capítulo 5, verso 19. A fim de destruir o pecado, Cristo se humilhou e se tornou obediente até a morte. Todo o céu viu a justiça de Deus revelada. Lúcifer havia argumentado que a humanidade estava além da possibilidade de redenção. Contudo, a pena da lei recaiu sobre aquele que era igual a Deus. Os pecadores agora estavam livres para aceitar a justiça de Cristo e, por arrependimento e humildade, triunfar sobre o poder de Satanás. Entretanto, Cristo não veio à terra morrer somente para redimir a humanidade. Veio demonstrar para todos os mundos que a lei de Deus é imutável. A morte de Cristo prova que a lei é permanente e demonstra que justiça e misericórdia são o fundamento do governo de Deus. No juízo final ficará claro que não existe nenhuma causa para o pecado. Quando o juiz de toda a terra perguntar a Satanás: por que você se rebelou contra mim? O originador do mal não terá desculpa para oferecer. O clamor de morte do Salvador está consumado. Tocou o sino da morte para Satanás. O grande conflito tão antigo foi então decidido. A erradicação final do mal se tornou garantida. Quando o dia chegar, ardente como uma fornalha, os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos.
não sobrará raiz ou galho algum. O mal nunca mais vai se levantar novamente. A lei de Deus será honrada como a lei da liberdade. A criação testada e provada nunca mais vai se afastar da lealdade. Aquele que demonstrou que seu caráter consiste em amor inescrutável e sabedoria infinita. Então esse foi o grande conflito, o capítulo 29, o mal. Onde o mal começou? No céu. Através de quem? De Lúcifer. Lúcifer ficou com inveja de Cristo, porque Cristo participava de todas as reuniões com Deus, e ele não. Lúcifer começou a deixar o orgulho tomar conta dele. Ele não estava contente com sua posição que Deus havia dado para ele. Ele era um anjo mais importante do céu. Ele era o líder dos anjos. Ele não estava contente com isso. Então ele quis tomar o lugar de Deus. E ainda ele enganou uma terça parte de anjos. Começou a enganar. E Deus, por sua misericórdia, começou a falar para ele: olha, se arrependa, não faça isso. Não faça isso, se arrependa. Não deixe o orgulho tomar conta de você. Isso quer dizer que Deus criou os seres, os anjos, com livre-arbítrio também, como os seres humanos têm o livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser. Deus não vai interferir nas suas escolhas. Deus não interferiu nas escolhas de Lúcifer. Deus ainda pediu que eles... Deus ainda falou: pare com isso, não faça isso. Deus falou ainda com ele, mas ele não quis. Ele fez uma guerra no céu. Lúcifer foi expulso do céu por causa do seu orgulho. Ainda trouxe os anjos também com ele. Olha só onde o mal começou. Depois, Lúcifer, não contente que agora o diabo foi lá no jardim do Éden, enganou Adão e Eva também. Então, Satanás está aqui nessa terra com seus anjos. E quando Jesus voltar aqui, Jesus vai destruir esses anjos. Satanás também vai ser destruído. Isso vai acontecer na volta de Jesus. O mal começou no céu, um lugar santo, através de um ser criado por Deus, que deixou o orgulho tomar conta dele. É como eu falei, como eu li, se Deus tivesse destruído Lúcifer, o inimigo, que é Satanás, os anjos iam adorar a Deus por medo. Deus não fez isso por quê? Para deixar Lúcifer, que é o diabo hoje, mostrar o seu caráter, o que ele faz. Satanás, ele quer acabar com as pessoas, porque ele está perdido, ele quer que mais pessoas, ele quer arrastar mais pessoas para o lado dele, porque ele sabe que eles têm pouco tempo de vida, que ele vai ser destruído quando Jesus voltar aqui. Então, você tem liberdade de escolha. Você pode escolher o que você quiser, mas as escolhas que a gente faz na vida têm as consequências. Quando as consequências virem, por causa das suas escolhas, você tem que tomar uma decisão. Você vai ficar do lado de quem? Do diabo ou de Deus? É uma escolha que você faz. Deus não vai intervir nas suas escolhas. Então é uma decisão que você tem que tomar entre você e Deus. Então esse foi o grande conflito, o capítulo 29, o mal. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações. E se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!